Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao nosso primeiro vídeo com conteúdo de fato. E eu decidi trazer para esse primeiro vídeo a modelagem de banco de dados. Esse, inclusive, é o tema que eu dou aula na universidade, tá? E esse é um tema absurdamente importante, que tem conceitos que são básicos, mas que a gente leva ao longo de toda a nossa carreira dentro ali da área de dados, entendeu? A gente saber muito bem SQL, a gente saber muito bem por que que as tabelas funcionam do jeito que funcionam, o que que é uma chave primária, o que que é uma chave estrangeira, como que elas se conversam umas com as outras. Esse tipo de coisa, principalmente para você que está fazendo uma migração e está vindo de outra área e passa meio que direto lá para o Python para fazer modelo, se isso aqui fica ali no meio do caminho, cara, você tem uma dificuldade tão grande depois, tá? Então, por isso que eu estou começando aqui, e eu acho que SQL, banco de dados, de uma forma geral, é o assunto inicial, principal que a gente tem que ver, tá? Não é chegar direto ali no machine learning, por mais que seja legal, tá? Mas não é isso, tá bom? Então, o que eu quero trazer para vocês hoje, na verdade, é isso aqui, tá? Isso aqui, para quem nunca viu na vida, é o que a gente chama de modelo entidade relacionamento, tá? O que que são as entidades? São essas caixinhas aqui. São basicamente tabelas no banco de dados, tá bom? Dentro dessas caixinhas, a gente tem atributos. Esses atributos são nada mais, nada menos do que as colunas dentro da nossa tabela, tá? E o modelo é a entidade de relacionamento. Essas são as entidades e os relacionamentos são essas setinhas aqui, tá? Essas setinhas elas basicamente falam como que as tabelas conversam umas com as outras, tá? Isso aqui tem um termo, né, que a gente vai ver logo mais, que é cardinalidade. Como que elas se relacionam? Que tipo de relação a gente tem entre elas? Tá? Isso aqui é muito importante. Pessoal, eu vou começar a dar meus golinhos aqui, afinal o canal é Entre Dados e Goles, justamente para a gente levar as coisas na boa, tá? A gente não está correndo, então a gente não precisa de pressa, então a gente pode ir lá dar o nosso golinho na boa, tá bom? E bom, essa aqui é a carinha inicial, tá? Desse modelo, tá bom? E basicamente isso aqui vai servir como uma planta de um banco de dados. Tá? Igual quando a gente tem a planta de uma casa, isso aqui é a planta de um banco de dados. Essa aqui é a etapa de estruturação e planejamento de como é que vai ser o nosso banco. Tá? De novo, isso muito pensado em modelos relacionais. Tá? De bancos de dados relacionais. A gente tem ali outros, hoje em dia, várias formas de armazenar dados e isso aqui, para muitos profissionais, a gente acaba não vendo. Eu, por exemplo, eu não vejo isso aqui no meu dia a dia, eu não vejo um modelo de entidade de relacionamento, tá? Eu trabalho direto ali com Data Lake, mas eu tenho que entender os conceitos que estão aqui por trás porque eles são muito úteis, beleza? E aí, como que a gente vai entender isso aqui, tá? Eu trouxe para vocês, primeiro, Draw.io, tá? Se vocês jogarem no Google aí, ó, Draw.io, opa, vocês vão abrir esse carinha aqui, tá? Esse carinha aqui é basicamente um aplicativo de browser que vocês vão utilizar para basicamente desenhar fluxograma e desenhar qualquer outra coisa, tá bom? Então a gente tem aqui, quando vocês dão um start nele, né, vocês salvam ali, ele abre essa telinha aqui pra gente, beleza? Eu só vou tirar a grelha aqui, só para ficar a página branca, eu prefiro. E aí, como é que eu gosto de explicar isso aqui, tá? Como que eu gosto de explicar cardinalidade de banco de dados? A gente já viu que ah, as entidades são as nossas tabelas e elas se relacionam. E esses relacionamentos eles podem ser basicamente de três tipos. Esses tipos são o que a gente chama de cardinalidade, tá bom? Então vamos lá, eu vou pegar aqui uma, uma planilha de Excel, tá? Só para a gente ver esse carinha aqui. Vamos fazer isso aqui com o Harry Potter. Eu espero que vocês já tenham visto o Harry Potter, tá? Se vocês não viram, eu recomendo fortemente, tá bom? E basicamente a gente tem 3 tipos de cardinalidade. A primeira delas é o que a gente chama de 1 para 1.
é quando um registro de uma tabela ele se relaciona com exatamente um único outro registro de outra tabela. No mundo de Harry Potter, isso aqui é o que a gente vê isso na relação bruxo e varinha. Cada bruxo possui apenas uma varinha e uma varinha é apenas de um bruxo, tá? Isso é o que a gente chama de relação um para um, tá? Então, se a gente tem, por exemplo, essas duas tabelas no nosso banco de dados aqui, ó. A gente tem a tabela de bruxo e a gente tem a tabela de varinhas, tá? Se a gente quisesse fazer uma consulta, como que isso seria feito, tá? Então, a gente iria pegar aqui, digamos que a gente queira o nome do nosso bruxo e a gente queira qual a varinha que ele possui, tá? Isso aqui, mais lá na frente, a gente vai aprender a fazer o join, tá? Que é de fato a parte de implementação, né, no SQL, como é que a gente faz essa junção. Mas basicamente, para a gente fazer isso, a gente precisa utilizar as chaves, tá? Toda tabela ela tem o que a gente chama de uma chave primária, ou simplesmente PK, ou então no inglês primary key. Essa chave é basicamente um identificador único daquela tabela, tá bom? Serve para identificar cada registro. Então, nós, pessoas, nós temos uma primary key, se a gente pensar muito bem, que é o nosso CPF. O nosso CPF, ele é uma primary key que está em diversos sistemas ali de usuários e pessoas e tudo mais. Então, quando a gente traz isso para o nosso exemplo, a gente tem aqui um ID, uma primary key incremental para bruxo e um ID incremental para varinha, certo? E aí a gente tem os nossos outros atributos aqui, beleza? E aí como é que essas tabelas vão conversar? Bom, elas vão conversar através de algo que a gente chama de chave estrangeira, tá? Então, a gente sabe que cada tabela tem a chave primária. Mas para essas tabelas poderem conversar, uma tabela acaba importando a chave de outra, como é o caso que a gente tem aqui. A gente tem aqui que na nossa tabela de varinha, a gente está importando a nossa chave de bruxo. E ela vem para cá como uma FK, uma Foreign Key, uma chave estrangeira. E por que isso é importante? Porque é dessa forma que uma tabela vai conversar com a outra. Então, lá na frente, quando a gente for ver isso em SQL, basicamente a gente vai perguntar para a tabela, entendeu? Ou melhor, a gente vai dizer ali na SQL, olha, me dê a varinha do Harry. Quem é o Harry para a tabela? O Harry é o ID 1. Então, ele vai me trazer a varinha onde na tabela de varinha o ID é igual a 1. Então, basicamente, estou falando assim, olha, me vê os dados ali do bruxo da varinha onde 1 é igual a 1. Onde é que é isso? É onde a gente tem o nome Harry e a varinha dele de Fênix. Eu não sei se é realmente Fênix, tá, pessoal? Mas aqui é só para ilustrar. Mesma coisa para os outros registros. Então eu quero do Rony, quem vai ser o Rony, eu vou olhar o banco. O que vai fazer? O Rony é o 2. Eu vou procurar aqui onde está o 2. O 2 está aqui. Qual que é a varinha dele? Unicórnio. Vou botar aqui unicórnio. E mesma coisa para Hermione. Vai procurar aqui Hermione 3. Onde é que tem 3 aqui? É aqui. Qual que é? Videira. Pronto. Esse aqui seria o resultado 7 da nossa consulta, tá? E aí, vocês podem se perguntar, pô, então quer dizer que, beleza, eu só preciso colocar aqui uma chave estrangeira. E é aleatório, eu boto em quem eu quero? Não necessariamente. A gente bota a chave estrangeira na tabela que é dependente da outra. Então vamos pensar aqui.
O bruxo, ele ainda é bruxo, mesmo sem a varinha, tá? A varinha depende do bruxo, beleza? Então, basicamente, essa relação de dependência, de quem é dependente, de quem é independente entre as duas entidades. No nosso caso aqui, varinha ela depende de bruxo, tá? Então, se a gente fosse montar o diagrama, cadê? Se a gente montar o diagrama, seria basicamente assim, ó. A gente ia ter aqui bruxo, a gente ia ter aqui nosso IDWIS, que é a nossa PK, a gente ia ter o nome dele. E lá acho que a gente tem idade, né? Beleza. E aí eu vou adicionar uma outra, que é a nossa varinha. E aqui a gente tem IDWOND, a gente tem aqui o nome dela, né? Tá, varinha eu acho lá, somente. Comprimento. E beleza, eu acho que tem mais alguma informação lá, mas não é mais importante. Beleza. E aí, a seta aponta para onde tem a chave estrangeira. Então aqui a gente vai ter ID WIS e aqui a gente vai indicar que é uma FK. E essa relação aqui é a nossa relação um para um. Beleza? Então a gente começa a estruturar um verdadeiro banco aqui, tá? Beleza, já foi a primeira relação. Qual outra relação que a gente tem? Relação 1 para N, onde um registro equivale a vários outros registros em outra tabela. Qual que é o exemplo disso no mundo do Harry Potter? O exemplo das casas, tá? Então, um bruxo, ele pertence somente a uma casa, mas uma casa pode ter vários bruxos. Relação 1 para N. Grifinória tem trocentos bruxos. Sonserina também. Mas o Harry é só da Grifinória. O Draco é só da Sonserina. Então, o que a gente faz aqui? A gente coloca um ID na nossa tabela dependente. Quem que é dependente aqui? Tá? É bruxo. Por que bruxo é dependente? Não casa é dependente. Tá? Porque a casa ela continua existindo mesmo sem o bruxo ali. Tá? Geralmente em relações 1 para N, a gente tem que aquelas relações, aquelas tabelas onde a gente tem vários registros ali, geralmente elas são as dependentes, tá? No nosso caso, obviamente, isso tem, essa é uma regra geral, beleza? E a gente tem aqui que na nossa casa a gente tem apenas 4 registros e a gente tem trocentos bruxos, tá? O bruxo ele precisa ser anexado a uma casa. O bruxo é anexado a uma casa, ou seja, ele fica dependente da casa. Então, quem leva o ID é bruxo, tá? Então, se a gente fosse montar um result set disso aqui, onde a gente quer o nome do bruxo e a casa dele, como é que a gente ia perguntar? Quer dizer, poxa, me dê ali a casa e o bruxo correspondente, tá? Então eu ia dizer aqui, poxa, eu quero a, a casa do Harry. Então o Harry aqui, o que a gente vai fazer? Ver que o Harry tem aqui na chave estrangeira 1. A gente olhar na nossa tabela de casa. E qual que é a casa 1? É Grifinória. Grifinória. Eu quero do Draco. Draco aqui é A2. A2 aqui é Sonserina. Porque xixi, aqui. Mesma coisa para todos os outros. Ah, eu quero do Cedrico. Cedrico aqui, 4. 4 aqui é quem? Lufa, Lufa. Então, Lufa, Lufa. Beleza? Opa. Então, assim ficaria o result set
da nossa consulta entre essas duas tabelas. E se a gente fosse desenhar, como é que ficaria? Bom, a gente já tem aqui bruxo, a gente já tem aqui varinha. A gente ia pegar mais uma tabela aqui, mais uma caixinha, que ia ser casa. Aqui a gente tem o nosso ID, que a gente tem o nome da casa, unicamente. Beleza? E a gente já viu o quê? Que o bruxo ele depende da casa. Então a gente vai meter um ID house, vai dizer que é FK e a seta aponta para onde tem a chave estrangeira. Deixa eu trazer isso aqui para cá, acho que vai ficar melhor. Se ele ficasse, né? Pronto, beleza. Show? E essa aqui é a nossa relação, vou até copiar isso aqui, é a nossa relação 1 para N. Perfeito? E a gente tem uma última relação, que é a relação N para N. Onde que isso se aplica ao mundo de Harry Potter, se aplica também no nosso mundo real aqui, tá? A gente tem, me perdi, a gente tem que um aluno, um bruxo, ele assiste a várias aulas e uma aula, ela tem vários alunos. Então, N para N, vários com vários. Como é que a gente organiza isso? A gente tem um grande problema aqui no N para N, que é como que a gente vai guardar essa informação. Então, por exemplo, o Harry, ele pode fazer todas as 4 disciplinas aqui. Como é que a gente vai guardar isso aqui? A gente vai fazer, tipo, disciplina um, disciplina 2. A gente vai fazer isso? Deixa eu dar um. Botar todo mundo aqui em 18. É assim que a gente vai fazer? Não, porque não pode fazer isso, tá? Isso aqui fere uma regra que a gente chama de primeira forma normal, tá? Então a gente não pode fazer isso. Ah, então a gente vai poder fazer assim então, ó. A gente vai botar disciplina aqui. E aqui a gente vai botar o ID de 1,2,3,4. Também não. Isso também fere a primeira forma normal, tá? Além disso, essas coisas elas não são práticas, tá? Se você, por exemplo, criasse uma série de colunas, o que acontece se você tem uma disciplina a mais? Ah, sempre são 4 disciplinas, mas do nada começa a ter uma quinta. Você não pode ficar mudando o banco toda hora, tá? Pensa, é que nem uma planta de uma casa. Você vai ficar mudando a planta depois que a casa está construída? Vai dar um puta de um trabalho, tá? Então, o que a gente faz nesse caso aqui? A relação N para N a gente conserta construindo uma tabela intermediária, que a gente também chama de entidade associativa. Nessa tabela intermediária, a gente vai ter aqui, ó, o ID do bruxo e o ID da aula. Então vamos dizer que o Harry, que é o 1, ele vê 3 aulas. Ele vê poções, ele vê feitiços, ele vê defesa contra os atos da terra. O Rony, ele vê poções, ele vê feitiços e ele vê runas antigas. A Hermione, que é a mais nerdzinha, ela vê as 4. Vocês percebem que dessa forma eu consigo mostrar individualmente todo mundo? Então, se eu quiser saber quantas disciplinas cada um cursa, é só fazer um count disso aqui. A gente vai ver na parte SQL. Eu vou só contar quantos registros tem aqui por ID do bruxo. Eu vou ter que para o ID 1, que é o Harry, eu vou ter 3 registros. Para o ID 2 do Rony, eu vou ter 3 registros. Para o ID 3 da Hermione, eu vou ter 4 registros. Dessa forma, eu não vou ferir nenhuma regra, nenhuma forma normal.
regra de normalização, que a gente chama de banco de dados, tá? As minhas tabelas, elas continuam simples e eu tenho algo aqui no meio para me ajudar, tá? E aí, como é que isso fica na nossa diagramação? A gente adiciona aqui, ó. Vamos adicionar a nossa tabela aqui de disciplina, né? A disciplina que eu botei aqui? Aula, né? Botar disciplina. Botar aqui a ID DISC e botar aqui o nome. Pronto. E aí eu crio mais uma entidade. Deixa eu arrastar isso aqui para cá, arrastar isso aqui para cá. E essa entidade aqui, que vai ser a nossa entidade bruxo DISC. Ela precisa ter um ID próprio? Não é obrigatório, tá? Se ela tiver só as chaves estrangeiras, é o que a gente chama de chave primária composta. Mas nada impede você criar uma chave primária aqui para ela, beleza? Então, nesse exemplo, só para não ter que apagar aqui, eu vou criar aqui um ID WISAL, WISDISC, melhor. E aí eu vou ter aqui ID disk, ID WIS. A ordem que importa? Não. É só basicamente a ordem que vai aparecer na nossa tabela do banco de dados, tá? E eu vou dizer que essas duas são FK. E como essa tabela que está recebendo as chaves estrangeiras, eu ligo aqui. As duas apontando para ela. E aqui, a partir disso aqui, eu não tenho mais uma relação N para N. Eu tenho duas relações 1 para N. Pronto. Resolvido o problema. E aí eu tenho isso aqui como resultado. Essa aqui, pessoal, é a forma mais simples que eu acho de explicar a cardinalidade, de mostrar uma primeira vez o modelo entidade de relacionamento, para que vocês comecem a entender como é que um banco funciona, tá? O importante quando a gente fala de banco é pensar como que o dado vai ser guardado e como que eu vou consultar esse dado. Porque é basicamente isso que a gente faz em qualquer sistema, API, qualquer coisa que a gente vai utilizar, tá? É basicamente como é que o dado está trafegando e como que ele está guardado. Toda vez que a gente faz alguma coisa em qualquer aplicativo, por exemplo, a gente vai lá no iFood e a gente escolhe um restaurante, quando a gente escolhe um restaurante, a gente está baseando, o que a gente está fazendo, né, por trás dos panos ali, é uma consulta no banco, onde a gente está trazendo todo o cardápio daquele restaurante, tá? Quando a gente vai lá na nossa aba de pedidos, a gente está fazendo uma consulta pelo nosso, cruzando a nossa a tabela de usuário, filtrando pelo nosso usuário e a tabela de pedidos. E aí a gente tem, muito provavelmente, ali uma tabela intermediária que a gente filtra os pedidos daquele usuário. Né? Porque a gente tem a tabela, a gente ia ter a tabela de usuário, a gente ia ter a tabela de produtos e tem a tabela de pedidos que tem o usuário que pediu tais produtos. E a gente traz aquela relação ali. Tudo que a gente faz em qualquer sistema, o que a gente tem, na verdade, são consultas sendo realizadas. E quando a gente entende como que os dados estão estruturados, como que eles são guardados, como que uma consulta funciona, a gente começa a entender, de fato, como que o dado trafega. Isso é o mais importante, beleza? Isso que eu quero que vocês gravem muito bem, porque isso aqui vai seguir vocês para qualquer projeto que vocês forem trabalhar em dados. Na minha empresa só tem Data Lake, na minha também. Quer dizer, não só Data Lake, né, mas eu só trabalho direto ali com Data Lake. Então eu não vejo a diagramação ali do banco. Eu também não vejo, mas tem as chaves ali. Tem as primárias, tem as estrangeiras, tem até as chaves naturais, que são uma outra coisa que a gente não precisa falar agora, mas as chaves estão lá. E eu entender como é que esse relacionamento entre elas vai me ajudar a entender o resultado que eu vou ter depois. Tá, pessoal? Galera, esse
era o primeiro vídeo que eu queria trazer, né? A primeira aulinha, assim, digamos, tá? Eu não gosto muito do termo aula, eu prefiro como se fosse uma conversa, tá? É claro que só eu estou falando aqui, mas vocês entenderam, tá? Eu espero que tenha sido útil. E se ficou algum tipo de dúvida, vocês podem comentar aqui embaixo, tá? Ou então me mandar uma mensagem ali no LinkedIn, a gente vai conversando, tá? Mas espero que tenha sido útil para vocês e para quem nunca viu diagramação de banco de dados ou nunca viu de fato um banco na vida, espero que tenha ajudado a entender melhor como que funciona, beleza? Vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais.